pessoas elas vivem mais hoje em dia. Então, o processo de envelhecimento, ele tem chamado a atenção, inclusive, né, dos profissionais, porque até então não se tinha olhar para este público. Hoje em dia é uma grande fatia, né, de pessoas, de seres humanos que estão aí para viver ainda, não é? Ainda bem, muito tempo, e que vão buscar, não é, nessa fase da vida, opções, experiências, vivências, mas também a educação. A história carrega lições. Em cada espaço em que ela é retratada, existe uma infinidade de experiências. Um espaço histórico é sempre um lugar de conhecimento. Ele retrata a beleza e singularidade do velho, um contraste que brilha em detrimento aos olhos do novo. O antigo tem uma beleza única, talvez porque, com o passar do tempo, adquirimos experiência, recebemos novas camadas, sem deixar de ser o que somos. E no relógio cronológico da vida, a idade é uma amiga que anda de mãos dadas com a sabedoria. E a grande lição dessa história é que quanto mais se vive, mais se pode aprender. Escrever boas histórias é o que faz a vida valer a pena. Viemos até a histórica cidade de Quito, no Equador, conhecer de perto os resultados de quem investiu e até nos dias de hoje, na terceira idade, ainda investe na educação. Sou de Quito, Equador. Tive uma infância um pouco complicada economicamente, pois tinha um pai alcoólatra. Por um tema de um padre alcoólico. Então, como digo, Foi uma vida de muitas restrições. Não tinha brinquedos, não tinha tantos doces, nem roupas. Mas sempre tive muito amor e carinho em casa. Estudei em uma escola pública junto com os meus irmãos pequenos. Minha mãe me disse que ia se separar do meu pai e que eu precisava assumir as responsabilidades dele. E eu aceitei aquilo com o meu coração e sempre ajudei muito os meus irmãos. Íamos à escola, que ficava muito longe. Íamos de ônibus aos 7, 10, 11 anos. Íamos de ônibus. Minha mãe trabalhava de madrugada até a noite. Então, eu que cuidava dos meus irmãos e ajudava nas tarefas. Minha mãe deixava a comida pronta, eu esquentava e dava aos meus irmãos. Fazíamos a faxina da casa. Então estudávamos e eu estava sempre supervisionando os meus irmãos. E, obviamente, eu precisava ser o melhor para poder estudar com eles. Terminei o ensino fundamental e aí não sabia o que fazer, até porque não tínhamos recursos. Então comecei a trabalhar muito cedo, aos 15, 16 anos. E meus irmãos precisavam estudar também, mas não tínhamos dinheiro. Então eu trabalhei durante 4 anos sem estudar, para ajudar a minha mãe a pagar a educação primária para os meus irmãos. E o passar dessa história traz para as páginas da vida de um irmão-pai os desafios que a educação pode proporcionar. Novos degraus, novas metas, o começo de um futuro brilhante. Depois de 4 anos trabalhando, comecei a retomar os meus estudos. Então fiz o ensino médio, mas tinha que trabalhar e estudar. E assim fiz durante os anos do ensino médio. E aí eu me graduei.
Antes de terminar o ensino médio, conheci a minha esposa, a Marina, em Bogotá. A Marina, em Bogotá. E aí nos casamos. Então veio a dúvida, estudo ou trabalho? Estou casado agora, o que faço? A decisão que tomei foi de nunca parar de estudar. Para mim, o quesito estudo sempre foi fundamental. Minha ideia, meu anseio, era ser advogado ou arquiteto. Uma dessas duas coisas. Mas as circunstâncias me obrigaram a estudar administração de empresas. Porque se eu queria ser advogado, teria que me dedicar somente ao estudo. Se queria ser arquiteto também, precisava me dedicar somente a isso. Então, era a oportunidade que eu tinha de trabalhar e estudar. E levando em conta que eu havia trabalhado numa grande empresa aqui no país, então já realizava trabalhos administrativos, contabilidade, todas essas coisas. Ou seja, tudo isso me levou a estudar administração de empresas. Isso me levou a estudar administração de empresas. Histórias que começam a mudar através da educação. Quando enxergamos pequenos dedos, não podemos mensurar a importância da história que um dia eles poderão construir. Ou melhor, que já estão construindo. E quando na maturidade se retorna às quatro paredes de uma sala de aula, é para nos lembrar, escrevemos novas páginas todos os dias. E essas pessoas estão passando por processos de busca, de desejo, de readequação da sua vida. E elas buscam, através da educação, não só, mas a educação é um dos grandes caminhos que essa população tem buscado, de continuar com qualidade de vida, de continuar ativas, de continuar sendo produtivas e assim por diante. Por outro lado, torna-se um desafio para as instituições de ensino que não estavam preparadas para esse novo perfil do educando agora no ensino superior. Além disso, a gente tem um outro marco que aí aconteceu nos anos 2000, que é a internet, a popularização da internet, das redes sociais, dos smartphones, e tudo isso faz com que haja a necessidade de transformação do ensino superior também em função dessas novas tecnologias e da popularização dessas novas tecnologias. Eu já estou no magistério há 25 anos. Nesse período, eu não consigo pensar um ano em que eu não tive que replanejar a minha prática, replanejar as minhas aulas, porque esse sujeito chega cada vez mais com um perfil, com uma característica, com uma expectativa diferente. Então, eu não posso simplesmente ir para a sala de aula no ensino superior pensando em um conteúdo morto, estático, em uma metodologia estática para esse sujeito, porque ele não é estático e o mundo está em constante mudança. Então, é desafiador lidar com esse sujeito, é desafiador se manter informado, se manter atualizado, se manter em permanente formação, estar atento às necessidades desse sujeito e dar conta da expectativa que a sociedade tem em relação ao ensino superior e às profissões. É uma questão, inclusive, de responsabilidade social. Então, pessoas, por exemplo, na área da psicologia que já eram voltadas para o ser humano, gostavam de cuidar de pessoas, às vezes já eram voluntários em instituições que cuidam de pessoas, elas vêm para um curso, por exemplo, de psicologia para credenciar, para chancelar uma experiência que elas até então já tinham, mas isso não era cientificamente validado, por exemplo. Então, nós temos tanto o sonho da pessoa, uma pessoa que era bancária, por exemplo, e de repente vem fazer um curso como medicina, ou um curso totalmente diferente da prática dela, porque ela vem com esse discurso, enfim, eu vou fazer o que eu gosto. Já contribuí, já trabalhei, já estou aposentado, então agora eu vou fazer o curso dos meus sonhos. Ou então a pessoa já tinha uma certa prática em determinadas áreas, mas não tinha um curso que chancelasse isso, que desse credibilidade científica para uma prática que ela já executava. Então hoje a gente tem um perfil muito mais heterogêneo dos estudantes no ensino superior. Quando a gente pega uma classe de entrantes, por exemplo, no curso que eu coordeno, que é o curso de administração, você vai ter ali, na mesma classe, estudantes que acabaram de terminar o terceiro ano, mas você tem também aquela pessoa que está no mercado já trabalhando há 10, 15 anos, não teve oportunidade lá atrás de estudar
e agora está buscando o ensino superior porque ele acredita que isso vai fazer um diferencial na sua carreira, vai fazer um diferencial no seu modelo, no seu negócio. Então você tem distintos, o que acaba contribuindo, essa troca de experiências, mais velho, ajudando aquele que está entrando agora num processo de mentoria, de orientação, aquele mais novo com todo entusiasmo, que é o perfil do jovem entusiasmado, querendo transformar o mundo, modificar, acaba dando uma motivada naquela pessoa que já está ali, quem sabe, no meio ou final da sua carreira. Então, isso acaba favorecendo também ao crescimento e à aprendizagem dentro das próprias turmas. Eu até entrevistei alguns alunos meus, não é? Que estão nessa faixa, são mais maduros. No curso de Psicologia, a gente tem um grupo muito significativo de pessoas mais amadurecidas que buscam o curso. Não é bem significativo esse número. Né? Geralmente já tem uma outra faculdade, não é? Eles já tiveram uma outra formação, tanto profissional, né? Já tiveram uma carreira numa outra área, já tinham outra faculdade, mas um grande contingente de pessoas mais amadurecidas, às vezes nem tanto na terceira idade, mas pessoas mais maduras, não é? Buscam o curso de Psicologia como realização desse sonho. Não é? A psicologia é uma profissão que quanto mais madura a pessoa em muitas situações ele credibiliza melhor o profissional. Então não existe limite de idade para você, não é, ser psicólogo. E essa é uma profissão que atrai, não é, uma pessoa mais madura, até porque a própria maturidade, não é, que o envelhecimento traz, que as experiências de vida trazem, capacitam ou habilitam um profissional que quer atuar nessa área. E não é apenas no ensino superior que existem possibilidades de enxergar com novos olhos a terceira idade. De uma forma lúdica e prática, é possível se formar em novas habilidades e trazer para o dia a dia os benefícios da velha e boa sabedoria. Okay. A Faculdade Adventista da Terceira Idade é um projeto pioneiro dentro da instituição adventista no mundo inteiro. Mas ela já existe em outras universidades no Brasil e no mundo, onde o objetivo é trazer o conhecimento científico produzido na universidade também para a população idosa, de uma maneira mais adaptada, porque a maioria dessas pessoas não tem um estudo completo, não tem ensino médio, mas tem desejo de continuar aprendendo alguma coisa. Então o projeto da faculdade para a terceira idade é justamente isso, trazer professores que tenham conhecimento na área gerontológica, que possam trabalhar com eles de uma maneira didática, para que eles possam compreender, para que seja acessível a eles e que traga um conhecimento que possa trazer maior qualidade de vida nesse processo de envelhecimento que eles estão passando. A cada 2 meses a gente troca a disciplina, então eles têm aulas terças e quintas, das 14 às 16h30, então sempre é oferecida uma aula, e logo no final da aula também temos um alongamento, né, com uma professora de educação física. Então, para essas aulas, a gente traz professores formados na área, alguns são mestres, alguns são professores doutores, e já trouxemos várias disciplinas, como psicologia do envelhecimento, biologia do envelhecimento, retrato e poesia, aula de arte-terapia, terapia ocupacional, e aí a gente também vai vendo o interesse que eles têm e trazendo, às vezes, novos conhecimentos, né? Então, a gente sempre vai trocando. Então, esse é o 3º ano do curso, até agora, então, não repetimos nenhum módulo, porque sempre está entrando alunos novos, mas os que entraram no início não vão embora. Então, a gente precisa continuar oferecendo novidades para que eles possam continuar junto conosco. Eu esclareço para eles um pouco sobre o que é a dor crônica, a diferença dela e da aguda, formas de tratamento, expectativa de tratamento e recursos naturais para alívio da dor. Então nós falamos sobre alimentação, sobre plantas medicinais, sobre o uso de argila medicinal, óleos essenciais e hoje vocês viram um pouco da automassagem, onde eles poderiam usar os óleos essenciais para promover relaxamento, bem-estar. São conhecimentos para a vida deles, não são conhecimentos, né? Eles não vão sair daqui massagistas, não vão usar isso profissionalmente, mas são recursos para eles terem mais qualidade de vida em casa. O propósito de você fazer artesanato
é você estimular o aluno a descobrir novos dons, novas aptidões, a mexer com o cérebro, fazer ele pensar, fazer ele fazer uma atividade diferente do dia a dia. E além disso, ele ainda pode ter alguma fonte de renda para o dia a dia dele e uma ocupação. Nessa oficina que nós fizemos, a gente procurou trabalhar com itens recicláveis, reutilização de materiais, como você aproveitar o material do dia a dia que você tem em casa sem gastar. Então nós utilizamos garrafas PET, nós utilizamos tecido, nós utilizamos vidros, nós utilizamos gravuras de papel de presente, que é uma coisa que todo mundo tem, né? E usamos várias técnicas, como reutilizar uma garrafa PET, por exemplo, para você fazer uma horta, para você fazer uma embalagem de presente, como você utilizar um vidro velho, fazendo um falso jateamento para ele ficar um vidro diferente para servir de vaso na sua casa, como você fazer um vidro com decopagem, que é a colagem do papel no vidro, e isso virar também um enfeite para a própria casa ou virar presente para as amigas num chá da tarde, num bate-papo, numa conversa. A gente reutilizou aquilo que a gente tem em casa. Trabalhei muito tempo de motorista, de táxi, e depois fui trabalhar no Rio de Janeiro também, trabalhando com as combis ali para levar e trazer o pessoal que subia o morro ali. E finalmente nós ficaram sabendo que a gente tinha feito jardinagem quando éramos no tempo do meu pai ainda era vivo. E aí então nós fomos convidados para fazer jardinagem no Hospital Silvestre. E aí nós trabalhamos lá, completamos os nossos 15 anos lá, trabalhando nesse sentido. Eu gosto muito de costurar. Eu aprendi a costurar com minha mãe, que eu perdi com 38 anos. Minha mãe estava com 38 anos e eu aprendi a costurar com ela. Com 8 anos eu fiz meu primeiro vestido. Mas assim, ela mandava eu costurar, aí se saía torto, ela mandava desmanchar e fazia certo. Acabei não fazendo um curso e agora quando eu vim para cá, neste mesmo colégio que eu me criei, então eu tive vontade de estudar um pouco mais. Eu sinto assim, muita falta de relacionamento. E aqui não, aqui eu estou junto com os colegas estão se relacionando com a gente. Eu tive a oportunidade de ter uma professora aí que puxou um pouquinho pela matéria que eu gosto, que é recitar poesias. E então eu me senti bem. Porque quando eu sento para fazer uma atividade terapêutica, eu me concentro naquilo ali eu esqueço do mundo, dos problemas, de todas as coisas. E quando você termina a atividade, que você viu que você é capaz de fazer alguma coisa bonita, isso te produz uma endorfina imensa. Desde o começo, a minha expectativa era muito grande, porque depois de muitos anos no lar e sem ter me formado, ter uma formação superior, esse projeto me encantava por 2 motivos especiais. Porque eu estou me aproximando da terceira idade e porque eu tenho o cuidado com a minha mãe, que está em plena terceira idade. Então é um desafio para mim, é um conhecimento de para onde eu estou indo e é uma prática instantânea agora do que eu estou vivendo com a minha mãe. Nessas disciplinas que a gente traz, como nutrição, promoção da qualidade de vida na velhice, psicologia do envelhecimento, a gente consegue, então, trazer informações para essas pessoas de como elas podem envelhecer melhor. A primeira vez, numa aula de biologia do envelhecimento, quando nós recebemos muitas informações sobre o envelhecimento da célula, porque até então a gente pensava em envelhecimento externo, as rugas e as marcas de expressão, esses eram os maiores desafios, as pintinhas nas mãos, mas de repente você chega aqui e começa a ser informado sobre o envelhecimento celular,
sobre que a partir dos 50 anos as transformações no seu corpo e no seu físico são mais contundentes, mais fortes, elas aparecem mais. E muitas vezes eu chorei. Nós temos ali uma heterogeneidade, né? Nós temos alunos que já têm até formação superior, mas voltam nessa faixa etária para aprender novas coisas, porque até eu às vezes tenho vontade de assistir algumas aulas, né? De tão interessante as temáticas que nós temos trazido. O aluno mais novo que nós temos tem 52 anos, a mais velha tem 82 e nós temos alguns homens, a maioria são mulheres, porque nós sabemos também que é comum em projetos voltados para o idoso que a maioria dos frequentadores sejam mesmo as mulheres, né? O homem mesmo nessa faixa etária, às vezes ainda está no mercado de trabalho, ainda fazendo alguma coisa para poder complementar a renda. Eu chorei uma vez numa aula de arte, eu não me lembro agora mais do módulo, mas era o primeiro módulo onde a professora queria tirar de dentro de nós a nossa capacidade artística. E eu olhava para o desafio que ela nos colocava e me sentia muito impotente, muito incapaz de atingir aquilo que eu estava vendo. Eu queria realizar exatamente igual. E eu chorei muito, porque eu me senti incapaz. E aí a professora conseguiu nos colocar em contato que não existia certo, não existia errado, existia o desafio de produzir. E isso me fez muito feliz. Muitas vezes estão envolvidos em um monte de coisas, não necessariamente coisas que eles escolheram. Às vezes como babá de alguns netos, como ajudando outras pessoas, mas vir para a faculdade é uma coisa que ele escolhe, que é uma atividade que ele tem prazer, porque ele forma um novo círculo de amizades, ele adquire conhecimento para que ele possa aplicar no dia a dia dele, e nós já tivemos experiências e relatos de mudança de comportamento, de diminuição de medicação para depressão, diminuição de medicação para o sono. Então isso tem nos mostrado que o resultado é muito gratificante. Reinserir-se, readaptar-se. Não é uma fase fácil, mas pelas expressões, não podemos dizer também que é totalmente difícil. Assim como outros momentos da vida, a terceira idade pode ser enxergada como um desafio. Com o Vicente, sempre foi assim. A faculdade de administração foi só o começo da carreira de estudos. O sucesso nunca ofuscaria o anseio por novos conhecimentos. Havia aprendido comércio exterior, a parte de importação e exportação. Então conhecia bastante disso. Cheguei a me aprofundar tanto que, inclusive, ainda sendo aluno na universidade, já era o ajudante de comércio internacional. Nesse contexto, a Nestlé estava procurando alguém para a área de comércio exterior, para mexer com as compras da companhia. Então, eles me chamaram e acabei sendo selecionado. Passei no concurso e comecei a trabalhar na Nestlé. E assim é como entrei a trabalhar na Nestlé. Comecei trabalhando como gerente de compras em uma das filiais, numa cidade no norte do país. Aos poucos fui pegando outros cargos. Virei subgerente de compras e importações e comércio exterior. Outros trabalhos. Y enseguida me fui subgerente de compras e importações, subgerente de comércio exterior. Depois assumi uma das fábricas de Guayaquil, depois mais 2 ou 3 fábricas. E assim fui crescendo na empresa. Obviamente, enquanto eu trabalhava, seguia com os estudos. Fiz algumas pós-graduações em diferentes países. No Chile, na Universidade de Valparaíso, estudei no México, no Brasil. Uma carreira marcada pela excelência acadêmica e as conquistas profissionais. Prêmios, reconhecimentos não chegam do nada. Eles são reflexo do esforço. E essa valorização é conquistada a cada dia. E, surpreendentemente, pode chegar de onde menos se imagina. Fiz uma certificação agora, depois que me aposentei.
Eu me aposentei em 2009. 2016, em 2009. E no ano em que eu me aposentei, apareceu a oportunidade de fazer essa certificação através de uma instituição grande, cuja sede está na Argentina. De uma instituição grande cuja sede está na Argentina. Eles fizeram uma seleção dos 100 melhores executivos e me chamaram. E fui convidado para fazer essa certificação pelo IMT, o Instituto Tecnológico de Massachusetts. Diplomado através do ADEN, que se chama, e também do MIT, do Instituto Tecnológico de Massachusetts. Então, obviamente, isso me surpreendeu, porque eu jamais pensei que podia ter a chance de ir a um IMT ou a uma Harvard. De ir al MIT, sí, que es del otro Harvard, ¿no es cierto? Fiz as provas, fui analisado e pude fazer essa especialização. O arte aqui mesmo, porque os professores do IMT vão a cada um dos países. Então escolheram 3 ou 4 países e se reuniam esses alunos e vinham a cada 3 semanas. Chegava um professor do IMT, tínhamos aulas, nos deixavam os materiais e realizávamos as atividades pela internet. Foi bem difícil, bem difícil. E bastante duro, bastante duro. O sonho para o jovem é tudo, né? O universo todo, ele pode todas as coisas. Para uma pessoa mais madura, ela já avalia que ela não vai ter todo o tempo do mundo, não é, para buscar um sonho, verificar que não é aquele, trocar essa rota, trocar este caminho. Então, geralmente, a pessoa, né, que está aposentada, uma pessoa que está nessa fase de envelhecimento, ele já está mais focado, ele já sabe mais o que ele quer, ele já busca suprir, ele busca realizar, né, ele busca a realização deste sonho de uma forma mais focada, mais assertiva, ele já sabe mais o que ele quer. Para mim, o estudo é a coisa mais importante que uma pessoa pode ter. Que pode ter uma pessoa. Gostou das histórias no programa de hoje? Você pode conferir esse e outros episódios no nosso canal no YouTube. Não deixe de conferir também as nossas redes sociais com conteúdos inéditos e diários. Te esperamos no próximo programa. Até lá!